Boa tarde a todos. Hoje falaremos sobre o processamento acelerado da carne. Nosso grupo é composto pela Jéssica Bauer, pelo Marcos Paulo Miranda, pela Naira Alves e por mim, Caio Cardoso. E para nortear a apresentação, dividimos em alguns tópicos. Primeiramente, faremos uma introdução sobre o assunto e, em seguida, falaremos individualmente sobre cada técnica de processamento acelerado da carne, iniciando pela estimulação elétrica, a desossar quente, a suspensão da carcaça, o resfriamento de carcaças, a maturação comercial, a marinação, a injeção de cloreto de cálcio e, por fim, faremos a conclusão. Sabe-se que a produção de carne ela envolve toda uma cadeia de processos que vai desde a seleção genética dos animais até a chegada do produto carne à mesa. E para isso, todas as etapas, desde a escolha genética, as boas práticas, o abate, o processamento e a comercialização desse produto, elas devem ocorrer de forma cíclica e homogênea para que esse produto chegue à mesa do consumidor com segurança e qualidade. O conhecimento da estrutura da carne e seu aspecto bioquímico, eles são fundamentais, uma vez que isso vai permitir o estabelecimento de várias tecnologias que poderão contribuir para essa fase de processamento. E diante disso, na atualidade, várias tecnologias elas já são empregadas no processamento da carne com o intuito de acelerar esse processo. E qual que seria o conceito desse processamento acelerado da carne? Seria basicamente o desenvolvimento e aplicação de tecnologias, desde a produção animal até a obtenção da carne e seus produtos, para que ela chegue à mesa do consumidor num curto espaço de tempo, com qualidade e visando reduzir as perdas e os custos. E qual que seria a importância desse processamento? Seria bratear o processo, além disso, diminuir as perdas e aumentar a qualidade da carne. Bom, meu nome é Jéssica e vamos falar um pouquinho sobre cada uma das tecnologias, sendo que a primeira delas é a estimulação elétrica. A estimulação elétrica ela foi desenvolvida na Nova Zelândia para poder resolver os problemas oriundos dos fenômenos de encurtamento pelo frio e rigor de descongelamento, que davam uma dureza na carne ovina que era exportada para a Europa e para os Estados Unidos. O encurtamento pelo frio ele é um encolhimento severo que ocorre em músculos que são refrigerados a temperaturas menores que 15 graus Celsius antes do estabelecimento do rigor mortis. Enquanto o rigor de descongelamento é um encolhimento mais severo, que ocorre quando descongelam-se os músculos congelados antes do estabelecimento desse rigor. E esses fenômenos são muito comuns em carnes de bovinos, ovinos e caprinos, que são carnes vermelhas e que levam maior tempo para atingir o rigor mortis, justamente porque eles atingem o metabolismo anaeróbio um pouco mais tardiamente. Bom, e como é que isso vai acontecer? A estimulação elétrica ela vai acelerar o início do rigor mortis por meio da aplicação de um estímulo elétrico externo, que vai levar a contrações musculares, que vão levar a um consumo mais rápido das reservas de ATP. E esse consumo vai acelerar a glicólise, que vai produzir ácido lático, e esse ácido lático vai acabar levando a queda do pH, estabelecendo um pH ótimo para o início do rigor mortis. Outra forma de ação também é proporcionando uma forma mais precoce das condições que favorecem a ação das enzimas. Então, por exemplo, as catepsinas, com a queda do pH, ela vai ser liberada e vai poder atuar ali na carne. Enquanto as calpaínas, por meio do aumento da concentração de cálcio ali que foi liberado pelo retículo sarcoplasmático, vai estar na sua condição ótima para poder agir. E isso tudo, como é um pouco mais rápido, esse processo vai estar em temperaturas mais favoráveis para essas enzimas agirem, além de um pH mais alto também. O tipo de estimulação elétrica ele pode ser dividido em dois: a estimulação elétrica de baixa voltagem e alta voltagem. A de baixa voltagem utiliza uma voltagem de 30 a 100 volts por 2 a 4 minutos, só que ele depende da permanência residual do potencial de membrana das fibras nervosas e musculares. Ou seja, ela só pode ser utilizada até 10 minutos após o abate. Normalmente ela é utilizada ali junto com a fase de sangria. Mas ele é um método seguro e com baixo risco de acidente, por isso ele é bem utilizado aqui no Brasil. A estimulação de elétrica de alta voltagem, ela já usa uma voltagem de 400 a 1000 volts por 1 a 2 minutos, e ele independe do potencial de membrana, então ele pode ser usado até 1 hora ali até após a insensibilização do animal. Ele provoca extensivas distensões e violentas contrações, o que leva à ruptura das fibras musculares, deixando essa carne muito mais macia. Só que ela representa um maior risco para o funcionário. Então, precisa de uma segurança ali maior, um local certo para ser utilizado. Então, ela é pouco difundida aqui.
Bom, a vantagem é porque causa uma economia de energia elétrica, já que, como vai ser mais rápido o estabelecimento desse rigor, menos tempo vai ficar ali na câmara fria. Além disso, vai liberar o espaço mais cedo, vai liberar essa mão de obra também mais cedo. Vai auxiliar na retirada do sangue do couro, diminuindo as contaminações, vai melhorar a maciez da carne e ainda favorecer a desossa quente. Sobre a desossa quente, ela pode ser definida como a retirada dos músculos da estrutura óssea antes que a temperatura do animal seja substancialmente reduzida, e ocorre imediatamente após a esfola e evisceração, sem que haja resfriamento. Essa técnica possui como vantagem a diminuição no custo operacional do abatedouro, que ocorre devido às peças elas estarem em tamanhos menores, então elas são mais fáceis de serem armazenadas e perdem calor mais facilmente, diminuindo assim o custo de energia, por exemplo. Também tem um melhor controle na taxa de resfriamento, uma redução substancial de perdas por evaporação e a diminuição de problemas higiênicos e sanitários causados pelo acúmulo de ossos e resíduos nos locais de venda e varejo. Porém, essa técnica apresenta como desvantagem a diminuição da cor vermelha, tornando a carne mais escura, só que consumidores avaliam que essa alteração ela não é tão considerável assim. Afeta negativamente a maciez, quando não associada a outras técnicas, isso porque ao retirar o músculo do osso, ele perde a extensão mecânica que ele tinha. Isso favorece ao encurtamento, porque no estado pré-rigor, quando for submetido a temperaturas de resfriamento, pode haver o encurtamento das fibras. Então, é necessário que se associem outras técnicas para que essa situação seja diminuída. E isso, a exemplo, a estimulação elétrica é uma dessas técnicas. Também há alteração no fluxograma dos matadouros, isso porque o estado de pré-rigor ele é curto. Então, há uma necessidade de que os funcionários eles sejam treinados e de que a logística física desse abatedouro também se adeque a essa técnica. E há a necessidade de maior grau de higiene no processo. Isso porque, como a desossa quente ocorre com alta temperatura, comparada à desossa em temperaturas menores, essa carne ela vai estar mais úmida, o pH ele vai estar mais alto, e tudo isso são fatores que propiciam a multiplicação e a contaminação bacteriana. Então, há essa necessidade de maior grau de higiene nesse processo. Bom, quanto à suspensão da carcaça, ela causa uma tensão ali localizada em alguns músculos, o que vai minimizar ou impedir a contração durante o rigor mortis, diminuindo ou evitando a perda da maciez daquele músculo que ficou tensionado. E nós temos alguns métodos de pendura. Tem a pendura convencional, que é por meio do tendão traseiro, que favorece os músculos abdominais e torácicos. Porém, esses músculos já são mais macios, porque o animal usa pouco, então tem pouca deposição de tecido fibroso. Já o tender stretch, ele é uma forma de pendura pelo forame pélvico, que favorece o quarto traseiro e contrafilé. Entretanto, tem uma perda ali de maciez ligeira no filé mignon, porém, em detrimento dos outros músculos, vale a pena. Bom, então aqui temos uma imagem de uma pendura convencional, e mostrando aqui que por essa pendura, pelo tendão, esse músculo longuíssimos dorsi, ele fica relaxado e os quartos traseiros também. Enquanto pela pendura de tender stretch, todas essas musculaturas aqui são tensionadas. Bom, e quais são as vantagens disso? Ele reduz o encurtamento muscular, favorece a maturação, porque em menos tempo ali essa carne vai ficar mais macia, e ainda permite um certo controle sobre os músculos suscetíveis ao encolhimento pelo frio durante o processo de refrigeração rápida. Então, por causa dessa tensão, ele vai ajudar nesse processo de refrigeração rápida sem com que ocorra o fenômeno de endurecimento. Porém, essa técnica tem alguns impedimentos. Por exemplo, a necessidade de realizar mudanças estruturais de layout na linha de abate. A carcaça ela precisa permanecer nessa posição por cerca de 20 horas até estabelecimento do rigor mortis. Maiores custos na etapa de refrigeração, já que dessa forma que ele é pendurado, ele ocupa um espaço maior, então vai precisar de mais espaço na câmara fria. Esses impedimentos, né, por causa deles, países como Suécia, Noruega, Irlanda e Inglaterra que são capazes de estabelecer esse tipo de tecnologia. Para eles é bem vantajoso, mas aqui não é muito difundido.
Um outro impedimento também é que na esfola, evisceração e serragem das carcaças, eles dependem da suspensão do tendão. Então, depois dessas etapas, a pendura convencional tem que ser mudada para tender stretch antes da refrigeração. Então, é mais um impedimento na hora de utilizar essa técnica. Então, aqui a gente vê, por exemplo, um layout que ajuda, né, uma adaptação que ajuda na transferência de uma pendura convencional para a pendura tender stretch. E aí você vê que você precisa de uma adaptação melhor, vai precisar de um funcionário ali para poder enganchar aquela carne, então um pouco de mais gasto. Resfriamento de carcaças. O processo em si, ele consiste na redução da temperatura dessas carcaças em um curto espaço de tempo. E várias técnicas de resfriamento elas podem ser empregadas. Entre elas estão a imersão em água gelada, o resfriamento rápido e o resfriamento super rápido ou choque. Quanto à imersão em água gelada, ele é considerado um processo relativamente rápido e é empregado em carcaças de aves. Nas aves, 4 horas após o sacrifício, a temperatura dessa carcaça ela deve estar por volta de 4 graus, para que não ocorra processos bioquímicos ali naquela carne que comprometa o seu processamento. Quanto ao resfriamento rápido, as carcaças elas são direcionadas a câmeras frias, onde a temperatura está por volta de -1 a 2 graus Celsius e com a velocidade de circulação de ar de cerca de 2 a 4 metros por segundo. Para que a temperatura chegue por volta de 4 ou menor que 4 graus, no caso dos bovinos, demora cerca de 24 horas e dos suínos cerca de 16 horas. E por que os suínos eles demoram menos? Por conta de toda aquela superfície corpórea deles ser menor em relação aos bovinos. E sabe-se também que, apesar disso, ainda há perdas nessa carcaça. E no caso desse resfriamento rápido, essa perda está por volta de 1,8% do valor total dessa carcaça. E essas perdas, elas podem ser tanto por gotejamento quanto por evaporação. Já no resfriamento super rápido ou choque, essas carcaças elas são direcionadas a antecâmeras, ou seja, são câmeras que antecedem a câmara fria principal, e lá elas ficam por volta de 2 horas a uma temperatura de -8 a -5 graus Celsius e numa velocidade de circulação do ar de cerca de 2 a 4 metros por segundo. Depois disso, essas carcaças elas são direcionadas à câmara fria principal, onde a temperatura está por volta de 0 graus. E a velocidade de circulação de ar nesse local é cerca de 0,1 metro por segundo. No caso, para que atinja uma temperatura igual ou inferior a 4 graus, os bovinos, nesse tipo de resfriamento, eles devem ficar por volta de 18 horas nessa câmara fria, e no caso dos suínos, 12 horas. E a perda de peso geral dessa carcaça, ela está entre 1,3 a 1,4. No caso, seria aquelas mesmas tipos de perda, que seria por gotejamento ou evaporação. Então, se a gente comparar, esse tipo de resfriamento super rápido, ele promove uma perda muito menor se comparada ao resfriamento rápido e até mesmo o resfriamento convencional, onde essa perda ultrapassa os 2%. E quais que são as vantagens desse resfriamento de carcaças? Vai prolongar a vida útil da carne, né, por meio desse resfriamento rápido. Além disso, vai inibir ou destruir os micro-organismos de putrefação e retardar a atividade enzimática, além de diminuir as perdas por gotejamento. Maturação comercial da carne é o processo natural de amaciamento da carne pós-rigor através do armazenamento refrigerado, e uma prática bastante difundida entre os frigoríficos do Brasil. Tem como objetivo melhorar a maciez da carne, conferir um sabor característico pela ação proteolítica de enzimas naturalmente presentes. O amaciamento da carne durante a maturação tem sido atribuído a 2 etapas distintas. Primeiramente, uma etapa inicial rápida e segunda fase um pouco mais demorada. E as mudanças que ocorrem na primeira fase são consideradas mais importantes. As enzimas endógenas são as principais responsáveis pelas mudanças no tecido muscular durante o acondicionamento pós-mortem. As calpaínas são responsáveis pelo amaciamento inicial, logo as proteases lisossomais, as catepsinas,
contribuem para o amaciamento que ocorre na estrutura contrátil. A utilização de temperaturas elevadas acarreta em uma maior proteólise e, consequentemente, maior taxa de amaciamento em menor tempo. Contudo, por razões de segurança microbiológica, recomenda-se o uso de temperaturas próximas a zero, bem como a aplicação de embalagem a vácuo para aumentar a vida útil da carne. Além da temperatura de estocagem, a taxa de amaciamento varia entre as espécies. Devido à diferença da taxa de amaciamento, recomenda-se diferentes tempos de maturação para diferentes espécies. Para manutenção a 1 grau Celsius, sugere os tempos de 4 a 10 dias para suíno, entre 7 a 14 dias para ovinos e de 10 a 21 dias para bovinos. Dado o alto grau de proteólise, o processo de maturação modifica o sabor da carne e lhe dá uma característica de coloração vermelha enegrecida. Contudo, a cor formada pode ser reversível e retornar assim ao vermelho brilhante desejável, caso a carne maturada seja exposta ao oxigênio. Marinação. A marinação consiste em incorporar à carne certa quantidade de água adicionada de ingredientes, como por exemplo o sal e polifosfatos. E essa técnica ela foi utilizada inicialmente na culinária, mas trazida depois para o meio industrial. Os polifosfatos utilizados, eles melhoram o rendimento, a maciez e a retenção de água pela carne. Porém, o seu mecanismo ainda não está muito elucidado. E o que a gente sabe é que ele aumenta o pH, com esse aumento de pH ele afasta a carne do seu ponto isoelétrico, fazendo com que ela seja mais permeável à água, aumenta também a força iônica e dissocia o complexo actino-miosínico, fazendo com que ocorra um aumento da maciez e da suculência da carne. E em complementação, os polifosfatos eles apresentam um efeito sinérgico com o cloreto de sódio, que atua como um inibidor da glicólise. Ela possui métodos, um deles é a imersão, que é o método mais antigo, que consiste em submergir a carne na salmoura para que os ingredientes penetrem através de difusão. E o outro é a injeção. Na injeção, a salmoura ela é injetada por meio de agulhas sob pressão, sendo a velocidade determinada pela pressão exercida na injeção. Ela possui como vantagens a uniformidade do produto, a facilidade de aplicação em grandes volumes e também uma redução na mão de obra. Porém, apresenta como desvantagens um elevado custo inicial para implementação. Não é recomendado também a injeção de salmouras que tenham partículas que possam obstruir a seringa. E também, nesse método, pode ocorrer um carreamento de patógenos para a carne. E, de uma forma geral, a marinação ela possui algumas vantagens. Dentre elas, permitir a alteração da textura da carne de uma forma rápida, uma alteração positiva na maciez e suculência e uma redução favorável da perda de peso no descongelamento e na cocção. Mas também apresenta como desvantagem, em um estudo que a gente teve acesso, que foi feito por Arada em 2004, em que houve a diminuição da cor vermelha na salmoura com triplo fosfato de sódio e cloreto de sódio. A injeção de cloreto de cálcio é um recurso tecnológico capaz de acelerar a maturação, favorecendo a maciez da carne. Neste processo, seja ele por meio de injeção, marinação ou infusão, ocorre um aumento dos níveis de cálcio intracelular. Isso faz com que as proteases dependentes de cálcio, como a M-calpaína, sejam ativadas e acelere o processo de amaciamento, uma vez que em condições normais, após morte, elas são pouco ativadas. O processo se dá pela combinação de dois mecanismos: o aumento da força nas interações proteína-proteína após a injeção de cloreto de cálcio e mudanças nas forças iônicas podem influenciar a estabilidade das membranas do lisossomo ao liberar enzimas catepsinas e favorecem a maturação. Essa técnica pode ser realizada após o abate por meio da artéria carótida, com o uso de aparelho para bombear a solução, ou após o rigor mortis. Nessa condição, a maciez da carne pode ser totalmente alcançada em apenas 24 horas de estocagem refrigerada. A injeção desses níveis de cálcio na carne tem efeito positivo na maturação mesmo quando aplicada 7 dias pós-mortem. Concentrações altas podem conferir sabor desagradável, caracterizado como um sabor mais salgado, amargo e metálico à carne, que pode ser mascarado por condimentos, porém não parecem ser completamente eliminados.
Para evitar o sabor metálico, possivelmente devido ao íon cloreto, alguns autores sugerem o uso de antioxidantes. E atualmente o recomendado para a carne bovina é fazer a infusão de 5% de solução de cloreto de cálcio na carne pós-rigor, 1 a 2 dias pós-mortem, né? E embalagem a vácuo, seguido de maturação refrigerada a 1 grau Celsius por um período mínimo de 7 dias. Em vista disso tudo, a gente pode concluir que o conhecimento e a aplicação dessas tecnologias é de suma importância em vista dos grandes benefícios que elas trazem, podendo tornar todo o processamento da carne mais eficiente e, portanto, mais lucrativo. Essas são as nossas referências. Agradecemos a atenção de todos e qualquer dúvida, estamos à disposição.